In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que ocorreu na primeira metade do século XX. Envolveu mais de 70 nações, opondo os aliados às potências do eixo. A guerra teve início em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha e as subsequentes declarações de guerra da França e da Grã-Bretanha, estendendo-se até 2 de setembro de 1945. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, 2% da população daquela época. A maior parte foram civis. É considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. As principais nações que lutaram pelo eixo foram Itália, Japão e Alemanha. As que lutaram pelos aliados foram, especialmente, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. A guerra terminou com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas cidades. Seguindo-se da criação da ONU, Organizações das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Mulheres na guerra. Conta-se nos dedos na história da humanidade as mulheres que tiveram participação efetiva nas grandes guerras. E essa ausência sempre está relacionada com a preservação do sexo frágil e o cuidar da família, enquanto o homem viril e provedor tinha por responsabilidade a sobrevivência e a proteção a essa mesma. Durante a Grande Guerra, esse quadro começa a mudar. A mulher se aproxima do fronte com funções específicas, mas ainda longe de qualquer participação como combatente ativo. Na Guerra Civil Espanhola, acontece a grande virada do sexo frágil. A mulher é treinada e qualificada para o combate por ambos os lados e torna-se um elemento importante para o contexto daquele infeliz momento espanhol. Já na Segunda Guerra, a mulher vai desempenhar todos os tipos de funções no fronte e no esforço de guerra de todas as nações. Nos Estados Unidos, para cumprir as metas de produção de guerra, é necessário que a mulher assuma postos de trabalho anteriormente destinados a homens e ela faz com garladia de quem vai para o fronte. Empresas como Ford passam a contar em seus quadros em algumas fábricas apenas com mulheres. Campanhas são realizadas pois muitos críticos acham que as mulheres desempenhando funções de homens estarão passando por um processo de masculinização. A própria Ford implanta em suas fábricas setores de maquiagem e cabeleireiros para suas funcionárias entrarem no serviço delas. No fronte, as mulheres são incorporadas à tropa, agora não apenas como meras enfermeiras, mas como oficiais de saúde, tropas especialistas são formadas principalmente para prover a retaguarda com o apoio logístico necessário. Vários quadros e graduações de militares mulheres são consumados durante a guerra. Na Inglaterra, durante a iminente invasão alemã à ilha, as mulheres são treinadas para serem usadas como tropa de infantaria em defesa de sua terra. Batalhões de voluntárias são formados para lutarem contra os alemães. Felizmente, a invasão nunca aconteceu. As mulheres também desempenharam funções importantes em Londres, principalmente incorporadas a grupos de combate a incêndio e socorro a vítimas de bombardeios. Na Alemanha, durante a primeira fase da guerra, a mulher não foi envolvida,
mas o doutrinamento nazista colocava a mulher como sendo a base para a continuação da raça ariana. Segundo os planos de Himmler, mulheres arianas deveriam ser selecionadas para casarem com oficiais da SS, e essa seleção rigorosa deu origem ao programa Lembersburg. Na segunda fase da guerra, a mulher alemã foi obrigada a desempenhar funções na manutenção diária do país, tais como condutor de bonde e outras funções caracteristicamente masculinas. Na terceira fase da guerra, quando Berlim está sob ameaça, ela é usada, juntamente com crianças, como último elemento defensivo e posteriormente sofre de forma terrível com a ocupação soviética e os estrupos sistemáticos que são aceitos como normais pelo Exército Vermelho. No final da guerra, as mulheres são pagas para retirar os escombros de uma Berlim destruída e são chamadas de mulheres escombros. Chega ao fim a trajetória da mulher alemã na guerra. No final das contas, podemos imaginar que o processo de igualdade entre o sexo fica mais claro e evidenciado após a guerra. Diferentemente de outro período da história, a mulher prova que é capaz de exercer qualquer função, de soldado combatente a operador de máquinas pesadas. O sexo frágil deixou de ser frágil ou nunca foi. Em meio à Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de ilustrações chamadas de pin-up se tornaram populares. Essas ilustrações eram encontradas penduradas em paredes ou armários dos soldados, nas quais eram retratadas mulheres com corpos curvilíneos e rostos bonitos, feitas muitas vezes com base em fotografias. Os aviões da Segunda Guerra também recebiam as pin-ups desenhadas, com a ideia não apenas decorativa, mas também como um escape visual aos combatentes, visando aumentar o moral da tropa. A tropa de artistas que enganou Hitler. Era junho de 1944, quando 2 franceses desavisados entraram no perímetro de segurança da 23ª Tropa de Forças Especiais dos Estados Unidos e viram, incrédulos, 4 soldados norte-americanos carregando um grande tanque de guerra. Um dos soldados, diante da cara dos franceses, apenas respondeu: "Os americanos são muito fortes." No entanto, não se tratava da força dos soldados, mas da leveza do tanque, que era, na verdade, feito de borracha inflável. Este episódio foi documentado numa pintura por um dos soldados da tropa, que era mais conhecida como Taiguch Army, o Exército Fantasma. O grupo, que desembarcou na França no verão de 1944, foi recrutado em faculdades de arte e em agência de publicidade, e tinha como principal arma a criatividade. Sua missão? Enganar as tropas de Hitler. Além dos retratos da guerra que faziam nos tempos livres, o exército fake tinha vários recursos para espantar os soldados alemães. Artilharia de borracha, efeitos sonoros e falsas transmissões de rádio faziam a tropa de artistas parecer um grande exército pronto para o ataque. Foram mais de 20 missões, algumas bastante perigosas, na França, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, em que a capacidade de atuação dos soldados era o que lhes garantia a vida. Dentre cerca de 1.100 jovens do grupo estavam o designer de moda Bill Blass, o fotógrafo Art Kane e os pintores Westward Kelly e Arthur Singer. A arte da guerra feita pelos soldados fantasmas exigia muito mais do que apenas carregar os aparatos de borracha e incluía um verdadeiro trabalho cênico, para despachar homens em caminhões e ficar dando voltas, aparentando a chegada de uma grande tropa, frequentar cafés franceses para espalhar fofoca entre os espiões que poderiam estar no lugar e visitar cidades vestidos de generais. Estima-se que o Exército Fantasma tenha salvado muitas vidas e sua atuação foi muito importante para a vitória dos aliados no ano seguinte.
o design no nazismo. Numa visão geral, os cartazes que eram produzidos exclusivamente para a massa passavam a mensagem de que se o partido nazista fosse eleito, acabariam os problemas de humilhação e miséria depois da Primeira Grande Guerra. Eles sabiam muito bem a mensagem que queriam passar ao povo, que era a maioria. Deveria ser adequada às pessoas menos favorecidas, explorando os sentimentos e trabalhando psicologicamente para que houvesse essa identificação. A partir do final do século XIX, as fundições alemãs aumentam consideravelmente a produção de tipos góticos com diferentes desenhos. Mesmo artistas do Art Nouveau de grande importância, como Peter Brands e Otto Ekman, desenharam tipos baseados na Fracture. Quando Hitler potencializou a força da tipografia Fracture a serviço do Estado totalitário nacionalista, de tempo em tempo, a gótica e, em especial, a Fracture foi politizada como o tipo da Alemanha. Alguns estudiosos acham que os nazistas acabaram tirando a vida dos tipos góticos, quando os associaram com o nazismo. Mesmo se tratando de uma guerra, os nazistas se preocuparam com a criação de um manual de identidade visual que explicava as regras para a aplicação gráfica da suástica, da tipografia, de escala de cores, uniformes e até mesmo como fotografias deveriam ser produzidas. A exposição Arte Degenerada foi promovida em Munique pelos nazistas para desmoralizar grandes nomes da arte moderna, como Picasso, Kandinsky e Klee. Há muito tempo não se via fervor artístico como aquele na Alemanha. Em 19 de julho de 1937, centenas de alemães se dirigiram à tradicional Galeria Hofgarten para a abertura da exposição Entartet Kunst, ou em português, Arte Degenerada. Montada pelo Partido Nacional Socialista Alemão, a mostra apresentava cerca de 650 pinturas, esculturas e gravuras, entre os mais de 5.000 trabalhos confiscados pelo governo alemão dos principais museus e galerias do país. Um dos discursos da noite foi o do nazista Adolf Hitler. Em torno de nós vê-se o monstruoso fruto da insanidade, imprudência, inépcia e completa degeneração. O que essa exposição oferece inspira horror e aversão em todos nós, declamou eufórico, aplaudido pelo público. Ficou claro que o objetivo da mostra era apresentar a arte moderna como um elemento pernicioso à estética nazista. No dia anterior, o governo tinha inaugurado na imponente Casa da Arte Alemã a exibição da Grande Arte Alemã. A ideia era que o povo alemão comparasse a beleza da arte ariana aos devaneios das obras dos artistas modernos na Hofgarten. Claro que uma exposição imaginada pelo ministro da propaganda de Hitler não se limitava à seleção das obras. A maneira como elas seriam mostradas ao público também era muito importante. Os trabalhos foram dispostos de modo desorganizado e quadros foram pendurados tortos nas paredes, para provocar estranheza. Pinturas de doentes mentais de clínicas alemãs foram colocadas ao lado das obras dos artistas consagrados. Comentários políticos moralizantes e slogans pejorativos eram apresentados em letras garrafais ao lado. E novos títulos foram atribuídos aos trabalhos, que viraram insulto à feminilidade germânica e fazendeiros vistos pelos judeus. A arte moderna era, para o governo alemão, um barbarismo que precisava ser superado. E Goebbels usou a exposição para fazer parecer que esse julgamento partia do próprio público. Cinema. Os nazistas foram os primeiros a usar o cinema como instrumento de propaganda ideológica.
pois o cinema era uma forma eficiente para a divulgação de imagens, distraindo a atenção para qualquer possível derrota do exército alemão. Foram inúmeros filmes e documentários, cujo objetivo principal era inventar e vender Hitler e as ideias nazistas, como a de que os judeus eram culpados pela decadência econômica alemã. O uso da propaganda como um dos responsáveis pela glória dos ideais nazistas influenciava através da estética que apresentava, estética que fazia o imaginário das massas, levando-as a crer na existência de um mundo perfeito, completamente diferente da realidade da época. O nazismo como movimento totalitário domina a todos com a política do medo, transformando os próprios componentes do partido nazista em seres sem capacidade de pensamento individual, apenas focalizando os interesses do partido. Os nazistas se utilizaram desses signos para atrair a atenção da sociedade alemã. Um dos signos mais utilizados pelos nazistas era a suástica, uma espécie de cruz gamada utilizada por povos antigos, cuja significação era pureza. No nazismo, ela representava a superioridade da raça ariana entre todos os outros povos. Fotomontagem. A fotomontagem foi um recurso muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, auxiliando nas propagandas e cartazes a fim de que elas se tornassem um meio de transmitir os ideais da guerra. Os trabalhos mais populares e reconhecidos foram os de John Herzfeld. John Herzfeld, um alemão nascido em 1891, pioneiro na fotomontagem. Mesmo sendo alemão, utilizou técnicas de montagem fotográfica para ridicularizar a propaganda nazista na década de 1930. Foi perseguido pelo regime de Hitler quando se refugiou na Tchecoslováquia até o país ser anexado pela Alemanha. Ele é considerado um artista pelo seu trabalho com fotografias. Suas fotomontagens satirizando Adolf Hitler e os nazistas frequentemente subvertia símbolos nazistas como a suástica a fim de minar as propagandas nazistas. Ele produziu com suas fotografias uma abordagem que condenava aqueles que eram antissemitas e criticando os ricos industriais que apoiaram o exército alemão. Ele testemunhou e denunciou através de sua arte um país cheio de pessoas famintas e desoladas no meio do caos durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler também manipulou imagem para favorecer os nazistas. Na maioria das vezes, ocultava pessoas que estavam nas fotos. Durante a Segunda Guerra, o design gráfico na Europa e nos Estados Unidos tinha um papel claro e premeditado: proporcionar, em benefício aos governos, design para propaganda, camuflagem e informação às forças armadas e aos civis. Na Grã-Bretanha, muitos designers estiveram envolvidos nos vários esforços da nação para reconstruir serviços públicos e melhorar a qualidade de vida. Nos Estados Unidos, Charles Conner criou cartazes através da Office of War Information, informação do Ministério da Guerra, destinados a aumentar a produtividade laboral e incentivar as poupanças. Também eram criados cartazes que informavam que deveria ser tomado cuidado com o que se era dito, que o silêncio significava segurança, retratando Hitler escutando conversas das pessoas. Estavam presentes nos cartazes ilustrações que pendiam para o realismo e estimulavam o ódio ao inimigo. They flutter behind you, your possible pasts.
Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. Of their possible future to take care. In derelict sidings, the poppies entwined with cattle trucks lying in wait for the next time. Stood in the doorway, the ghost of a smile, haunting her face like a cheap hotel sign. Her cold eyes imploring the men in their bags for the gold in their bags or the knives in their backs. Stepping up boldly, one put out his hand. He said, I was just a child then,